a solidão. Como é que é ficar 100 dias sozinho no mar, né? Porque, como é que lida com isso? Uma delícia, porque o tanto de amigo chato que eu tinha, né. Eu acho que, eu estudei muitas histórias de tentativas de travessia a remo do Atlântico Norte e de invernagens na Antártica, onde deu muita briga entre as pessoas por causa da tensão. E eu acho que o medo que todo mundo Ah, sente, e eu senti muito, muito medo, o medo, assim, acaba o medo de um contamina o outro. gera um pânico ali na hora. Então eu peguei no total acho que 22 tempestades meio feias, e eu dava graças a Deus de estar sozinho, porque eu acho que se tivesse um outro cara lá rezando, ajoelhado, Deus me acuda, não sei o que, pioraria tudo. E uma coisa que eu acho legal você contar pra gente, que eu acho que é uma das genialidades desse barco, é qual a proteção que ele tinha para ondas altas e capotagem, né? Porque essa é uma coisa que invariavelmente você ia ter que enfrentar em algum momento na viagem, não? Aquelas tempestades de jogar o barco, de capotar. Tem duas coisas interessantes do projeto. Primeiro foi um erro meu de tentar ser esperto, né, no mar não tem lugar para gente esperta, assim, você não corta caminho, você nunca sabe o caminho que você vai fazer, mas você sabe o ponto onde você quer amarrar o barco, o ponto, o cunho. Eu percebi que muitos dos dos barcos, muitos não, todos que atravessaram o Atlântico Norte, nunca conseguiam definir o ponto de chegada. Então eu queria ter certeza de que eu ia chegar no ponto de chegada. Depois eu percebi, estudando os fracassos, que todos os que morreram, morriam porque os barcos capotavam. E eu comecei fazendo um barco incapotável. Eu achei uma ideia genial, falei: "Se eu não capotar, um belo dia eu vou chegar do outro lado do Atlântico". E aí, o que que era? Uma ideia era colocar um lastro embaixo, algum peso para não capotar? Ele era mais largo, tinha um monte de recursos que obviamente não iam funcionar. E aí um engenheiro aqui da USP um dia me chamou na casa dele, se chama José Carlos Furia, meio cientista maluco, com óculos de grau 18, calculadora o tempo inteiro, não tinha computadores naquela época. Ele falou: "Filho, você vai morrer com esse barco". Eu falei: "Ah, eu sei, escuto isso Já faz 200 parte vezes do por meu dia". cotidiano essa frase. Eu falei: "Mas por quê?". Ele falou: "Porque é impossível um barco de 5,90 m não capotar. Na corrente de Benguela tem onda de 15 metros de altura". E aí ele disse um negócio que eu nunca mais esqueci. Ele falou: Filho, você está fugindo do problema. Se você quiser chegar na Bahia, você tem que abraçar o problema. Você tem que ter um barco desenhado para capotar". E foi daí que veio a história deste desenho do barco, que é um desenho super clássico. Modéstia à parte, hoje deve ter mais de 200 barcos já que atravessaram o Atlântico Norte. O mais bonito no mundo ainda é esse. E por que tantos barcos modernos deram errado? Outra coisa interessante que eu aprendi com esse engenheiro, porque por que que a gente usou formas clássicas dos pesqueiros noruegueses e cearenses, por exemplo, das bianas do Maranhão e dos bastardos do Ceará? Porque esses caras que são gênios de engenharia naval, só que não são alfabetizados, não têm dentes na boca, mas têm muita sabedoria. E a beleza do projeto foi que um barco a remo é um barco que não é feito para navegar o tempo todo. E os projetistas franceses, americanos, quando vão fazer um barco a remo, para fazer um recorde de travessia a remo, eles fazem um barco para ter performance máxima, como se fosse uma lancha, um veleiro de regata, quando a gente está fazendo uma volta ao mundo, não sei o quê. Você está sempre na performance máxima. Um barco de pesca, um bastardo do Ceará, uma jangada de Piúba, ela não está navegando o tempo inteiro. Eles navegam para o alto mar. Depois tem que ficar parado um tempão. Ficam parados, exatamente. Aí o barco passa a ter uma atitude passiva e não ativa. Ele fica à mercê do mar. E essa foi a grande sacada desse engenheiro. Ele falou: "Amigo, vamos fazer um barco com desenho clássico, porque esse barco tem que ficar, você não vai remar 18 horas por dia, você vai remar no máximo 12. E pelo menos 12 você vai ficar à deriva. Então o barco tem que ser desenhado para não navegar". E falar isso para um projetista naval é muito difícil, é que nem falar para um desenhista da Ferrari: "Por favor, desenhe um carro Para ficar aqui estacionado um para ficar pouco. parado no estacion". É, com bagageiro enorme em cima, ninguém consegue.
Então, acho que foi assim, um projeto que me ensinou muito sobre a sabedoria dessas populações litorâneas, ribeirinhas do Brasil, que tem assim, um conhecimento que eu considero um patrimônio cultural incrível e que, infelizmente, a nata dos intelectuais brasileiros, ignorantes que são, Nem dão bola. tá morrendo, tá morrendo. E na hora que vira o barco mesmo, o que acontece, Emílio? Aí o francês me ajudou. O francês da constipação acabou ficando meu amigo. Agora eu só fico imaginando essa bomba de porão. E ele aí. falou, Amir, você tem que fazer um lastro líquido no fundo do barco. Então, a gente fez umas caixas no fundo do barco e dentro dessas caixas eu fiz tanques, que nem os tanques de corrida, de Stock Car, que são tanques flexíveis dentro de um invólucro rígido. E junto com cada tanque de água doce flexível, eu tinha um outro tanque igual, só que conectado com a rede de água salgada. E aí, quando o barco capotava, se eu tivesse do lado de fora, eu descapotava com o meu peso. Mas se eu tivesse do lado de dentro, eu não podia sair, porque se saísse, abria a porta e tchau. Entra água. Entra água e afunda. Então, eu usava uma bomba e eu bombeava 250 litros de água salgada para o fundo do barco, que agora estava no alto. E aí ele descapotava. O peso da água, 230 quilos, descapotava o barco. Isso aconteceu de fato algumas vezes. Aconteceu algumas vezes, né? E claro que eu deveria ter testado, mas deu tanto... Você não testou antes? Deu medo, porque eu falei, eu tô tão focado em fazer a viagem que se eu testar aqui na Guarapiranga e não funcionar, eu vou do mesmo jeito. E aí vai estragar a viagem. Então, as primeiras capotagens eu estava em pânico, mas fiquei muito feliz, porque funcionou o sistema.